Vamos ver. Olá. Olá, pessoal, beleza? Nós estamos aqui para continuar com o nosso último vídeo da saga da conversa que Jesus teve com Nicodemos. E nós vemos aqui, só para recapitular um pouco onde nós estamos na história, Jesus foi batizado ali no outono do ano 27, foi ao deserto, passou 40 dias e 40 noites sendo tentado pelo inimigo. Depois ele volta para... Ele não volta para Nazaré, onde ele morava. Ao meu entender, ele está passando um tempo se hospedando lá na Judéia, na região da Judéia. Então ele volta ainda na região da Judéia. João Batista, ele volta para o lugar onde João Batista está pregando. João Batista vê ele, proclama que Jesus era o Messias. Jesus, ele adquire seus primeiros discípulos. Aí sim, ele volta para Galileia. Lá na Galileia, ele faz o milagre do vinho, transformando água em vinho nas bodas de Caná. Então ele passa ali o final do ano 27 e o começo do ano 28 ali. A Bíblia não dá muita informação a respeito do que aconteceu ali, mas a princípio ele ainda não tinha iniciado seu ministério assim de forma bem pública, vamos dizer assim. Aí o que ocorre? A Páscoa se aproxima do ano 28. Jesus ele vai para a Páscoa. E na Páscoa, em Jerusalém, ele faz a purificação do templo. Aí sim ele fica realmente notável entre os maiorais de Israel na época. E nesse mesmo período dessa Páscoa, ele fica no templo pregando, não é? E numa noite, um dos líderes de Israel da época, chamado Nicodemos, ele se aproxima de Jesus, porque ele teve no seu coração de que realmente Jesus poderia ser o Messias. Estava tudo indicando de que esse Jesus de Nazaré realmente era o Messias prometido. Então, a conversa nós já temos nos últimos 3 vídeos. Nós tivemos já o começo da conversa de Nicodemos com Jesus. E no último vídeo nós paramos na parte em que Jesus fala bem assim para Nicodemos. Em João capítulo 3, versículo 14, que diz assim: E de modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Então, ele utiliza o símbolo da serpente lá no Antigo Testamento, na qual Moisés ele é uma serpente num poste, e o povo de Israel que estava sofrendo com as picadas da serpente, se eles olhassem para a serpente no poste, eles seriam salvos da morte. E utilizando a alegoria deste exemplo, Jesus ele mostra que ele, o Filho do Homem, ele também precisaria ser levantado, para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Aí no versículo 16, que é um dos mais famosos da Bíblia, Jesus diz assim para Nicodemos: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Já resumindo toda aquela situação do primogênito, lembra dos primogênitos do Egito, primogênitos de Israel? Deus falava através de Moisés que Israel era o meu primogênito, falava para Faraó: deixa o meu primogênito ir me servir, senão eu ferirei o teu primogênito. Ou então em Abraão, quando Deus manda Abraão sacrificar o seu primogênito, mas na verdade Deus fala assim: Abraão, não faça isso. Eu sei que você não me nega o seu primogênito, mas aquilo tudo era para mostrar que Deus ia mandar o seu próprio primogênito para ser sacrificado no lugar de toda a humanidade. Então Jesus ele explica que o símbolo dele ser erguido na cruz era porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
exemplo de amor é esse? Exemplo de amor, esse que nós vemos, é extremo, não é? Porque, pensa, você que é pai, você que é mãe, você daria o seu próprio filho em prol da salvação de outro, não é? E nós vemos que Deus fez isso, né? E Jesus aceitou esse sacrifício de bom grado. Então ele revela aqui que realmente o amor de Deus ele é inalcançável, porque ele amou a nós e ao mundo de tal maneira que ele deu seu filho primogênito para que fosse sacrificado e todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Aí no versículo 17 ele fala: porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Explicando qual era a missão do Messias naquele momento, naquela primeira vinda. Não era de julgamento, não, mas era de salvação. Ele não foi enviado, naquele momento, Cristo não foi enviado para julgamento, mas sim para salvação. Não para que julgasse, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Versículo 18, Jesus completa: quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Uma humanidade que está afadada à condenação, uma humanidade que era para ser perfeita, mas se corrompeu, ela tem uma segunda chance realmente. Mas assim, o preço para essa segunda chance seria caríssimo, seria a morte do unigênito Filho de Deus. Então, esta é a segunda chance que Deus, o Criador, ele dá para a salvação da humanidade. Então, quem crê na salvação do sacrifício do seu unigênito já está salvo. Mas ele explica que aquele que não crê, como diz aqui, o que não crê já está julgado. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Vai fazer o quê? Se uma pessoa recebe a revelação do sacrifício de Jesus Cristo e não o aceita, o que mais se pode fazer? Nada. Apenas siga o seu caminho e arque com as consequências no final do tempo, não é? Porque ninguém aqui é eterno. Todos sabemos que amanhã, ou depois de amanhã, ou daqui a um ano, daqui a vários anos, todos nós morreremos, porque ninguém é eterno. Mas é claro que crendo em Jesus Cristo haverá a ressurreição e depois da ressurreição a salvação. A não ser que Jesus venha hoje, né? E nós estejamos vivos. Então aqueles que creem em Jesus estiverem vivos não passarão pela morte. Mas, enfim, no versículo 19, ele diz assim: o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então, no dia do juízo final, a grande explicação a respeito da condenação do mundo pecaminoso será essa aqui, que Jesus falou no versículo 19. O julgamento é este aqui, que a luz veio ao mundo. O resumão de tudo é que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Versículo 20. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se achega para a luz, a fim de não serem reveladas as suas obras. Versículo 21. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então, basicamente, Cristo ele termina a explicação para Nicodemos, muito provavelmente, não naquele momento, mas muito provavelmente após aquele momento e ao longo depois do sacrifício de Cristo na cruz. Nicodemos ele foi muito impactado, ele foi convertido logo depois ao cristianismo
e ele ajudou muito na obra depois da morte de Cristo. Mas a partir desse momento aqui, dessa conversa, Nicodemos, ele teve um outro tipo de pensamento, uma outra interpretação, uma reinterpretação das Escrituras Sagradas. Ele entendeu qual era realmente a missão do Messias aqui na Terra. Ele entendeu que Messias, na verdade, não seria o rei que ia julgar a Terra, ia levar Israel perante todas as nações. Não, aqui não era o momento. Ele entendeu que em outras partes das Escrituras estava falando realmente o que iria acontecer com o Messias, de que ele seria levantado, assim como Moisés levantou a serpente no deserto. E ele entendeu o que o Criador estava fazendo para a redenção da humanidade, dando seu Filho primogênito, para que todo aquele que nele crê não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Ele entendeu que Jesus era a luz e que o grande resultado da condenação de todo mundo é que o mundo não aceitou a luz, porque a luz ilumina as trevas. Iluminando as trevas, mostra o pecado da humanidade. Após a luz iluminar os pecados nossos, da humanidade, existem aqueles que assumem que são errados e vão para a luz a fim de serem salvos, e existem aqueles que, ao serem revelados os seus pecados pela luz, tentam se afastar da luz para voltar às trevas e os seus pecados não sejam manifestos para ninguém. Então esse é o grande julgamento que Cristo fala aqui neste momento. Então, repetindo, porquanto Deus enviou porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem reveladas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então, finaliza aqui a conversa com Nicodemos. Essa conversa foi muito importante, porque Nicodemos vai ser essencial na obra do Evangelho. Você vê que nem todos da elite eclesiástica recusaram Jesus. Você vê aqui que tem Nicodemos que ficou interessado. Não se revelou naquele momento, porque ele veio em uma conversa particular, escondido, porque ele não queria que os outros líderes de Israel vissem ele indo falar com o Nazareno. Mas assim, Jesus, ele trabalha na nossa vida. Ele começa com a revelação gradual e assim, nos transformando, nos capacitando para que lá na frente nós possamos dar frutos ao Evangelho. Finalizando aqui, Jesus está na Judeia. E o que ocorre? Ele não volta para Galileia. Nós estamos aqui no ano 28, na Páscoa, primavera do ano 28. Cristo ele vai passar durante todo esse tempo ainda na Judeia. Vai iniciar-se um ministério paralelo com o de João Batista. João Batista aqui pregando a vinda do Messias e batizando, e Cristo, o Messias, com seus discípulos também batizando. Os dois trabalhando em prol da salvação da nação de Israel. Mas o que nós vamos ver no próximo vídeo é que o ministério de Cristo cresce, enquanto o ministério de João Batista começa a diminuir. E nós vamos ver as cenas do próximo capítulo no próximo vídeo, galera. Valeu!